Fala, meus amigos, família Tricolor, estamos chegando, gravando o vídeo um pouquinho antes de começar o jogo do Corinthians e Santos. Falei, vou postar um pouquinho mais cedo, porque aí a gente assiste o jogo sossegado, né? É legal assistir jogo bom, eu gosto, quando um jogo bom assim, que a gente não tá envolvido, né? Não tô torcendo pra ninguém, não tenho... O sofrimento a gente deixa pra amanhã. Então tô gravando um pouquinho mais cedo, vou postar um pouquinho antes do jogo começar, eu acho, agora são 6h15, vou gravar aqui, não tem... Quero passar as informações para vocês do pré-jogo de amanhã, um jogo importantíssimo. E eu falei que ia fazer uma fezinha na KTO no jogo, não vou fazer não. Não vou fazer no clássico, vou deixar para pensar no São Paulo amanhã, não vou secar Corinthians nem Santos, não vou assistir o jogo sossegado e não vou me preocupar com isso. Mas se você quiser se divertir com a aposta esportiva, você sabe que o primeiro link da descrição, KTO, você faz o seu cadastro, se inscreve, tem um monte de promoção legal. Agora tem a KTO, toda sexta-feira, com prêmios, um monte de coisa legal. Confere lá, faz o seu cadastro, se você usar esse link que tá aqui embaixo, você já ajuda o canal, tá? Já tá ajudando o canal e ajudando a KTO, que é essa casa de apostas tão bacana, divertida, pessoal sério, bacana, que eu gosto muito de trabalhar com eles. Vamos lá, meus amigos, quero passar os números para vocês aí dos confrontos. É impressionante como Palmeiras e São Paulo tem um confronto equilibrado. É impressionante, gente. Antes, só falando rapidinho do vídeo de ontem, né? Falamos dos números complicados do Zubeldia contra o Palmeiras e do São Paulo nos últimos 10 clássicos, que ganhou só 2. E vou deixar na janelinha, como você sabe que eu sempre deixo o vídeo anterior na janelinha aqui, tá? Eu esqueci de falar com vocês da coletiva do Oscar. O Oscar deu uma coletiva meio protocolar, assim, não falou nada, né, muito importante, assim, não, porque até não é o perfil do Oscar, de polemizar, né, ele falou lá da rivalidade, falou que a experiência dele ajuda os mais novos, nos momentos mais complicados e tal, disse que tá feliz no São Paulo, que voltou pro São Paulo, tá feliz, e aí falou do gramado, o mais polêmico, entre aspas, que ele falou foi sobre o gramado sintético, que ele falou que prefere jogar no gramado natural, né? Que na China não tinha, na Inglaterra não jogava. Então, mas independente de ser protocolar a entrevista, eu achei legal ter entrevista coletiva. Eu lembrei da época que eu trabalhava com esporte e ia de vez em quando nos clubes, tinha entrevista coletiva todo dia. Então, eu escolhia um jogador, 2 jogadores ali para falar, conversava com o torcedor, porque na verdade tem jogador e dirigente que confunde, né? O jogador tá falando pro jornalista. Não é pro jornalista, ele tá falando pra torcida. O jornalista é o meio de comunicação que vai levar o que ele fala pra torcida. Então não tem nada a ver com imprensa. Eu acho que tem que ver com o torcedor. Dar uma satisfação pro torcedor. Hoje, os guerreirinhos são todos blindados, né? Não dão entrevista, não falam, é só rede social. Acho que devia falar toda semana lá, pelo menos, se não for todo dia, abre parte do treino para a imprensa, abre 15 minutos lá, deixa o pessoal onde eles ficavam mesmo, onde a gente ficava ali, esperando o treino acabar, depois faz uma entrevista coletiva, Zubeldia. No exterior tem um monte de entrevista, treinador fala antes dos jogos importantes, os jogadores falam, né? Depois do jogo fala todo mundo. Não sei, achei legal, pelo menos isso achei legal, um ponto positivo aí para a diretoria do São Paulo, que acerta, eu acho que acerta quando faz isso, de colocar o jogador para falar ali com o torcedor do São Paulo, né? Vamos lá, meus amigos, amanhã 9h35, um horário 9h35 de uma segunda-feira. Amanhã passa na Record TV, na Cazé TV, no Nosso Futebol, no All Play, Play Plus e no Zap. Vai passar, todo mundo vai transmitir, tanto o jogo de agora do Corinthians como contra o Santos, como o Palmeiras e São Paulo amanhã. A arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza e no VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Eu fui pegar o histórico do confronto, é que na verdade é assim, né? Quando tem esse histórico de confronto, um clube fala um número, outro clube fala outro número, nunca bate, geralmente nunca bate, porque tem clube que conta amistoso, tem clube que não conta, mas não deve ser muito longe dos números que eu vou passar para vocês aqui. Olha que confronto equilibrado que existe entre Palmeiras e São Paulo. Vitórias do Palmeiras, 117 vitórias. Vitórias do São Paulo, 116. Empates, 116 empates. O Palmeiras fez 455 gols, o São Paulo 444. Aí vou passar para vocês o histórico em mata-mata e o histórico no Allianz Parque. No Allianz Parque, 21 jogos, 13 vitórias do Palmeiras, 4 do São Paulo e 5 empates. Se você for fazer o recorte só na era do Abel Ferreira, foram 12 partidas, 5 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 3 triunfos do São Paulo. Então, mesmo com o Abel Ferreira, é equilibrado no Allianz Parque. Aqui antes a gente só dava vexame lá. Só que aí em mata-mata é o número que o torcedor do São Paulo se apega, né? O último mata-mata que teve partida decisiva foi a final da Supercopa de 2024 que o São Paulo ganhou nos pênaltis. E em mata-mata, ao longo da história, São Paulo e Palmeiras já se enfrentaram 22 vezes.
O São Paulo avançou ou conquistou um título em 17 vezes. O Palmeiras só em 5. Então, em número de mata-mata, o São Paulo leva uma ampla vantagem. Gente, é aquilo, né? Clássico, é equilibrado. Um jogo, dois clubes gigantes, de tradição. E tem. Amanhã eu acho que o Palmeiras é favorito porque joga em casa. Tem esse quesito do favoritismo, assim como eu acho que o Corinthians também é favorito porque joga em casa. Mas não garante nada, não é porque jogar em casa que o Palmeiras já está classificado. Eu acredito sempre no São Paulo, pelo peso da camisa, pelo gigantismo da instituição. E eu só espero que tanto o treinador quanto os jogadores do São Paulo também pensem a mesma coisa, né? Não vão entrar lá para se defender, para ir para os pênaltis, que isso é humilhante, né? Para o São Paulo isso é humilhante. Então eu torço muito que o São Paulo jogue com coragem amanhã, que jogue com hombridade, que tenha, né, que queira ganhar, porque não dá para aceitar o que aconteceu no último jogo, o time jogando visivelmente para não perder. Desculpa, é clássico, é decisão, não vai ficar segurando para ir para os pênaltis. E não é porque é contra o Palmeiras, não, é contra qualquer adversário, tá? E aí, uma curiosidade, vai ser o duelo do time que não gastou nada na janela, né? O São Paulo pegou o Cedric, o Wendel, o Oscar, o Enzo, tudo sem custos, né? Porque não tem dinheiro. E o Palmeiras foi o clube que mais gastou. O Palmeiras gastou 450 milhões em contratações. Só o Vitor Roque, a contratação mais cara do futebol brasileiro, 154 milhões. Inclusive, o Vitor Roque pode estrear contra o São Paulo, porque ele estava jogando lá, ele não está parado. Então ele pode jogar, está treinando com o time, deve jogar. Já vou passar as informações do Palmeiras. Mas aí eu fico pensando, né, meu? Eu estava conversando ontem lá no churrasco lá do seu Silvio, lá em Indaiatuba, estava conversando com os amigos lá. Quando que a gente ia imaginar que fosse ser tão opostos assim, São Paulo e Palmeiras, né? O Palmeiras gastando milhões, administrado de uma maneira profissional, e aí conquistando todos os títulos dos últimos anos, e o São Paulo aí contratando sem custos, porque os incompetentes endividaram o clube, mais de 1 bilhão de dívida, nos últimos 15 anos sempre o mesmo grupinho político destruindo o São Paulo. E você lembra da entrevista do Aidar, quando ele falou que o Palmeiras estava se apequenando? O Aidar falou, o Palmeiras está se apequenando. Que vergonha, velho. Aí o Palmeiras vai ter força máxima amanhã, só que com 3 mudanças em relação ao time que ganhou do São Bernardo. Vai ter a volta do Gustavo Gomes, que estava lesionado, o Piquerez também, e o Vitor Roque, existe a possibilidade dele estrear. Então o provável time do Palmeiras, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Aí, M. Martins, Richard Rios, Rafael Veiga e Estevão. Facundo Torres e Flaco Lopes ou Vitor Roque. Um adversário dificílimo, complicadíssimo. O Palmeiras treinou hoje, encerrou as atividades hoje. O São Paulo também, pro Clássico, treinou hoje também. O Zubeldia fez treino tático ali, posicional, aquela história dele que ele sempre faz, os treinos lá. E aí, ele deve ter o retorno do Luiz Gustavo e do Juan, que estavam lesionados, mas devem ir pro banco, se eles forem relacionados, vão pro banco de reservas, porque não estão em forma. E aí, se ele não inventar, ele deve ir com 3 zagueiros, que é o time com 3 zagueiros, que não acho que seja coincidência. Desde que o Igor Vinícius foi pro banco de reservas e o Cedric como titular, o São Paulo foi com 3 zagueiros e não perdeu. Até agora não perdeu. Não acho coincidência, desculpa, eu não acho coincidência. Não que o Cedric seja o Carlos Alberto Torres, o Cafu, mas faz o básico, o arroz com feijão, que já é muito melhor que o Igor Vinícius. Então ele deve ir com aquele time que ele tá vindo sempre, com o Marcos Antônio no meio de campo, né? E sem muita surpresa. Espero, eu acho que ele não vai fazer muitas surpresas, não vai ter muitas surpresas. Espero que a gente vá com essa formação aí, porque acho que essa formação tem condições de fazer um jogo bacana. Mas tem que jogar pra ganhar também. Tem que jogar pra ganhar. Na casa do adversário, beleza, o Palmeiras tem um time forte, é fortíssimo em casa. Precisa tomar cuidado nos primeiros 15 minutos, que o Palmeiras tem uma regra do Palmeiras. Isso os próprios jogadores do Palmeiras falam, e o Abel Ferreira fala. Nos primeiros 15 minutos, aquela pressão em cima para ver se consegue fazer o resultado. Quantas vezes o São Paulo já tomou 2 gols em menos de 10 minutos? Então, espero que isso não aconteça. Espero que os caras fiquem ligados no contra-ataque que o Everton sempre arma. Quando ele pega um cruzamento de escanteio, ele arma sempre o contra-ataque. Bom, se eu tô aqui na minha casa, tô prestando atenção nisso, imagino que o pessoal do São Paulo também esteja, né? O scout, comissão técnica estejam também prestando atenção nisso, né? Então vamos ver como é que vai ser amanhã. Eu tô ansioso. E só para lembrar, gente, amanhã transmissão ao vivo, de novo com o pessoal da Viva RTV. Eles vão pro estádio, a equipe Expressinho vai pro estádio, então a gente vai fazer pré-jogo nos 2 canais, o jogo com transmissão, sem imagem, né? Mas a gente vai estar com a imagem lá do estádio, que a gente fez no jogo contra o Novo Horizontino, e a gente vai ter o pós-jogo. Então, o vídeo vai ficar pro dia seguinte, como a gente fez na semana passada. Então, eu convido para você assistir. Como vai passar num monte de lugar, você assiste na televisão e vem na segunda tela, no celular, no computador, você assiste a nossa live lá pra gente acompanhar o São Paulo de perto. Então, você é meu convidado.
convidado. Amanhã, o meu jogo é 9h30, umas 8h30, e pouco a gente já tá no ar. Pra já fazer o pré-jogo. É bem legal, é gostoso pra caramba. Convido você pra assistir. E pra encerrar, sabe quem eu queria falar? Sobre quem eu queria falar? Marcos Antônio. O Marcos Antônio, vocês lembram, né? O Alisson e o Pablo Maia se machucaram e ele foi contratado. Aí não conseguiu se firmar como titular. Era sempre o Luiz Gustavo e o Bobadilha. Com a lesão do Pablo Maia, ele ganhou espaço, ele virou titular. Ele jogou lá contra o São Bernardo, o Zubeldia gostou dele. Só que aí é o seguinte, o contrato dele, do Juan a gente fala também, porque o Juan também é um meio caso parecido. O contrato do Marcos Antônio vai até dezembro do final desse ano, contrato de empréstimo. Para o São Paulo ser obrigado a comprá-lo, ele tem que jogar pelo menos 45 minutos de metade dos jogos do São Paulo enquanto ele estiver aqui. Então agora ele está tendo oportunidade. Eu, sinceramente, pelo que o preço que falaram, 53 milhões de reais em 2 reservas, o Juan e o Marcos Antônio, de qualidade bem questionável, eu acho um absurdo. Só que tem essas cláusulas, né? Porque como o São Paulo não tem dinheiro, os caras endividaram tanto o São Paulo que não tem dinheiro, essa gestão também, eles têm que fazer, pro jogador vir, eles têm que se submeter a essas cláusulas aí. Ah, joga um tanto, aí é obrigado a comprar, joga o preço lá em cima. Então eu vou ficar de olho, tanto no número de jogos, quanto no interesse do São Paulo de ficar. O Belmonte já falou que que os dois são geniais, ótimos jogadores, que o São Paulo quer muito ficar com eles. 53 milhões. Pode gastar 300 e poucos milhões, vai gastar 53 com Juan e Marcos Antônio? Bom, essa diretoria aí eu não duvido absolutamente nada. Meus amigos, se inscrevam no canal, deixe seu like, voltamos amanhã. Se Deus quiser, amanhã vai ser um jogo bom, não vai ser igual para aquele jogo, aquele 0x0 horrível. Vai ser um jogo bom, vai ser um jogo legal e vamos ver se o São Paulo se classifica. Agora vamos ver Corinthians e Santos. Fiquem com Deus, um ótimo restinho de domingo para vocês. A gente se encontra amanhã aqui no Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau!